A gente sabe, queridos, que todas as vezes que a gente se debruça a estudar a palavra do Senhor, mais informação, mais conhecimento, mais iluminação da parte de Deus a gente tem. Então, por isso a gente indica sempre, não cansa de falar, estuda a palavra, irmão. Vai estudar a Bíblia, vai crescer na fé. E todas as vezes que a gente se permite viver isso, a gente realmente aprende um pouco mais. Eu espero que nesse momento agora seja algo muito similar para a nossa vida. Que a gente possa se debruçar num texto da palavra do Senhor e receber ensinos sobre a nossa vida. A gente ainda está naquele clima de início de ano, não é verdade? Ainda são os primeiros dias ali, a gente ainda está no clima de início de ano. Mas são palavras, queridos, que eu tenho uma expectativa, que elas ecoem para você o ano inteiro, que você pense nelas o ano todo. Para você ter uma ideia, eu quis trabalhar aqui como tema dessa ministração de hoje, uma frase que eu já uso demais no meu dia a dia, e aí você provavelmente não vai se esquecer do tema dessa ministração. Trabalhe onde Deus está trabalhando. A gente vai usar um texto bíblico para poder falar sobre isso e vamos trazer várias aplicações da parte de Deus a nós. Espero que você que está presencialmente, você que está pela transmissão, possa ser alcançado então por essa palavra. Vamos ao texto bíblico, evangelho que nos escreveu Lucas, capítulo 13, versículos de 6 a 8. Esse é o texto bíblico que nós vamos ler para ministrar o nosso coração nessa manhã. Lucas, capítulo 13, versículos de 6 a 8. Diz assim a palavra do Senhor. Jesus contou a seguinte parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo procurar fruto nela, não achou. Então disse ao homem que cuidava da vinha: já faz 3 anos que venho procurar fruto nessa figueira, e não encontro nada. Portanto, corte-a, porque ela ainda está ocupando inutilmente a terra. Mas o homem que cuidava da vinha respondeu: Senhor, deixe ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e ponha estrume. Você pode ler ainda no verso de número 9, uma outra informação desse texto, que é a parte conclusiva do mesmo. E se não der fruto, muito bem, mas se não, tu a cortarás. Esse texto, querido, fala de um contexto histórico, e eu preciso trazer para nós como pano de fundo. Não vou me ater muito tempo a ele. Depois disso, eu quero trazer as aplicações a nós em 2 linhas de raciocínio bem definidas, bem construídas. Mas primeiro, então, eu quero trazer o pano de fundo histórico. Jesus, nós sabemos, ensinava ao povo utilizando a metodologia de parábolas, histórias contadas, histórias não acontecidas, mas contadas com o objetivo de trazer ensinamentos, princípios para o contexto cotidiano da vida daqueles que o ouviam. Sejam discípulos, sejam multidão, acompanhando e podendo ouvi-lo, ele fazia desse instrumento didático, a parábola, uma maneira de transmitir valores do reino. E aqui ele configura essa história, ele conta essa parábola, querendo trazer ali para o contexto histórico da época algumas aplicações muito claras. Então existem algumas figuras. A primeira é a existência de uma vinha. Essa vinha, além de ter provavelmente o fruto dela peculiar, porque senão não seria vinha, então além de ter a videira e as suas uvas, tem também um outro tipo de planta, uma figueira, dentro da vinha. Há também um dono dessa vinha, que é o Senhor, que o texto descreve. E há aquele que cuida da vinha. Trazendo o contexto explicativo de tudo isso, a vinha é retratada como o reino pertencente ao Senhor. O Senhor, dono da vinha, é Deus, Pai. O próprio fruto da vinha, a vide,
são o contexto dos gentios, de todas as nações não judeus. E a figueira tipifica o povo judeu. E aí vem todo um enredo, toda uma explicação, dizendo: olha, eu tenho vindo aqui procurar fruto nessa figueira, no povo judeu, não estou vendo nada. E eu vou fazer o seguinte, eu vou cortar esse negócio, está na hora de cortar. E aí, aquele que tipifica Cristo, que é o cuidador da vinha, o cuidador daquele reino, pede um tempo. Ele diz: me dá mais um tempo, eu vou fazer alguns serviços específicos nela, e daqui um pouco mais de tempo, na sua vinda, na sua visita, a gente vai ver. Se der fruto, amém, está tudo resolvido. Se não der, o Senhor corta, faz o que tiver que fazer. Queridos, diante desse contexto, eu quero trazer duas ministrações, de um lado e do outro, duas linhas de raciocínio. Nós vamos falar sobre relacionamentos interpessoais dessa manhã, amém? Eu e você lidando com gente. E nós vamos falar também de processos e circunstâncias. Eu e você lidando com coisas, com circunstâncias na nossa vida. Vamos utilizar o mesmo texto, uma vez já esclarecido o pano de fundo. E vamos trazer aplicações significativas da Bíblia Sagrada para a nossa vida. Então eu quero pormenorizadamente ir lendo o texto e trazer aqui então todas as implicações que Deus tem iluminado a minha mente, o meu coração. Diz então a parábola mais uma vez, a partir do verso de número 6. Jesus contou a seguinte parábola: certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. A primeira coisa que me chama a atenção, queridos, é que não é comum uma vinha ter figueira. Se fosse uma plantação de uva, o que uma planta que dá figo está fazendo lá? E aqui, queridos, mostra a característica do reino de Deus. Reino de Deus não se trata com um único povo, com uma única característica, com um único segmento. O reino de Deus é amplo. Reino de Deus tem espaço para todo mundo, amém? Meu irmão, nós temos que entender isso quando a gente pensa em igreja. Porque a gente quer fazer da igreja uma tribo. A gente quer fazer da igreja um gueto. Se eu me visto desse jeito, faz bem lidar com pessoas desse jeito. Isso não é reino de Deus, irmão. Reino de Deus tem espaço para figueira e tem espaço para videira. Reino de Deus tem um aspecto múltiplo, tem um aspecto plural, tem um aspecto inclusivo. Reino de Deus tem espaço, porque o reino de Deus é amplo, amém? Então a gente tem que começar a entender que Deus vai trazer para a igreja pessoas do mesmo jeitinho que a gente. E vai trazer para a igreja pessoas bem diferentes da gente. Vai trazer uns que gostam de cantor cristão, amém? Vai trazer outros que não vão saber nem que isso existe. Mas vai trazer, irmão. Deus traz pessoas, porque é Ele, o Espírito Santo dele, que atrai essas pessoas para o seu reino. E existe um propósito nisso. Nós precisamos entender essa diversidade existente no reino de Deus. E aqui, meu irmão, você não precisa ter medo, ter receio de alguns termos. Porque hoje nós estamos nos sentindo vitimados das próprias terminologias, em especial os neologismos, as novas palavras. A gente vai ficando com medo dessas coisas. Daqui a pouco você falar que o reino de Deus é um lugar de diversidade, ah, meu Deus, o pastor está desviando. Irmão, desviando é se você está achando que eu estou falando só do que você pensa que eu estou falando. Diversidade é uma expressão no português de fala de diverso. Daquilo que não é singular, daquilo que é plural. Sortido. É disso que nós estamos falando. E vai dizer que o reino de Deus não é assim? É, meu irmão. O reino de Deus é exatamente assim. Tem uma característica bem ampla. É inclusiva, sim. E essa maravilha retratada no texto mostra que eu e você precisaremos lidar com essa multiplicidade de pessoas que Deus traz a nós. E grave o que eu vou te dizer: nem todas requerem o mesmo tipo de cuidado.
Agora, pega o outro caminho, de lidar com as circunstâncias da vida, de lidar com um aspecto, meu irmão, daquilo que se apresenta diante de nós. Eu e você precisamos compreender, e isso é muito forte, que nós também teremos em nossa vida, não apenas mais do mesmo, mas nós também teremos coisas que vão buscar em nós uma perícia, uma dedicação singular, porque as circunstâncias que se apresentarão serão diversas e serão amplas. Tem gente que fica feliz porque dominam uma coisa na sua vida. Meu irmão, a sua vida não é composta só desse tipo de coisa. Vai ter coisa que você vai se deparar com ela, vai dizer, agora eu não sei o que eu faço, não. É assim que funciona. Se a gente fosse lidar apenas com as coisas das quais nós temos domínio, e nós sabemos muito bem o que fazer, eu posso te dizer, você não viveria uma vida extraordinária. Vida extraordinária, meu irmão, a gente vive matando um leão por dia, às vezes uma manada inteira, fazendo coisas que a gente não estava acostumado a fazer. Resolvendo situações que se apresentaram a nós, que a gente nem sabia que dava para ser desse tamanho. Tem dia que eu fico orando e vivendo alguns processos pessoais diante de Deus, e eu falo, Senhor, a gente ora para que Deus derruba os muros, quebre as barreiras, destrua os gigantes. A gente vai lembrando dos textos bíblicos e vai orando, né? Aí tem dia que eu estou lá no meu a sós com Deus e eu falo assim, Senhor, eu sabia que tinha gigante, mas que ele podia ficar tão alto desse jeito, eu não tinha noção. Deus, eu sabia que existiam muros, mas que eles eram tão espessos desse jeito, eu não tinha conhecimento, Senhor. Tem hora que as circunstâncias se apresentam para nós e elas nos deixam assombrados. Meu irmão, entenda, você não vai ser forjado, seu caráter, a sua estrutura não será forjada lidando sempre com as mesmas coisas. Você precisa aprender a lidar com coisas diferentes na vida, a superar a expectativa sua pessoal e cuidar de maneiras diferentes, dos processos diferentes da vida, para ter o resultado que aquele que nos comissionou espera. Se permita aprender um pouco mais, se permita se capacitar um pouco mais, porque nem tudo na nossa vida é videira, às vezes existe figueira também, irmão.